Terça-feira da segunda semana do Tempo Comum e dia de São Sebastião. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, clique em gostei e depois você deixe um comentário para me ajudar. Queridos, tomemos o evangelho que está em Marcos capítulo 2, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos mostra Jesus que está caminhando com seus discípulos num dia de sábado. Vejam que o Evangelho diz que eles estavam com fome e começaram a colher espigas de trigo para comer. Mas, como sempre, logo aparecem os fariseus, aqueles que estavam sempre prontos para apontar o dedo. Parece gente na nossa família, na nossa paróquia, na nossa empresa, na nossa vida. Tem sempre alguém pronto para observar, criticar e apontar o dedo. E, obviamente, o que eles fizeram? Criticaram Jesus, porque os discípulos estavam, entre aspas, trabalhando no dia de sábado, ou seja, eles estavam colhendo espigas para comer, para matar a fome. Mas Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, com sua sabedoria infinita, com seu coração cheio de amor, de misericórdia, responde mostrando que Deus não fez a lei para oprimir, mas fez a lei para salvar, para libertar, para salvar, para curar. Então quero, meus irmãos, destacar 3 pontos muito simples para a nossa reflexão do dia de hoje. O primeiro deles é o perigo de colocar a regra, a lei, acima da pessoa. Vejam que os fariseus sabiam muito bem o que estava escrito na lei, ou seja, o que estava escrito no Antigo Testamento. No sábado não se podia trabalhar. Mas o problema deles era outro. Eles tinham um coração endurecido. Por quê? Porque eles cumpriam a lei pela lei. Eles não cumpriam a lei, eles não cumpriam os mandamentos da Bíblia por amor. Aqui está, meus irmãos, um grande perigo que nós fazemos. Quantas vezes também nós fazemos o mesmo, não é verdade? Quantas vezes nós cumprimos as coisas da igreja, nós rezamos, participamos da missa, mas às vezes nós olhamos o outro com julgamento, nós olhamos o outro somente para apontar o dedo, esquecendo que Deus quer que nós vivamos todas as leis da Sagrada Escritura, as leis da igreja, para nossa salvação. Não é a lei pela lei. Eu não vou à missa para cumprir preceito. Claro que existe a lei para fazer eu cumprir o preceito, obviamente, isso nos educa e é bom. Mas eu preciso ir à missa, como a gente falou, se eu não me engano, ontem. Eu preciso ir à missa por amor. A religião verdadeira, queridos irmãos e irmãs, a prática verdadeira da nossa fé não é feita de regras frias. Nós temos as regras, elas precisam ser cumpridas e elas nos dão norte. Mas nós precisamos viver essas regras, essas leis, por amor, com um coração cheio de amor. Eu não posso viver a regra da Bíblia, da igreja, simplesmente por viver. Isso é vazio, mas eu preciso viver as regras da igreja, tudo que a Sagrada Escritura nos apresenta por amor a Cristo. Veja que a lei sem amor vira peso. Querido, se você não ama o seu casamento, ele vai virar um peso. Se um sacerdote não ama o celibato, vai virar um peso. Se você não educa os seus filhos por amor, vai virar um peso. E veja que tudo isso tem o seu peso natural, mas eu preciso fazer porque eu amo fazer. E é claro que enquanto eu não estou amando, eu preciso fazer porque é obrigação fazer. Então veja, eu não posso cumprir a lei, os mandamentos de Deus, porque eu preciso sentir amor. Não. O amor cristão é o amor do sacrifício, ou seja, eu cumpro a lei porque eu amo Jesus. mesmo que esta lei esteja me custando sacrifício, e é normal que custe sacrifício. Santa Teresa d'Ávila diz:
é justo que muito custe o que muito vale. Então, se custa muito viver a minha castidade, se custa muito viver o compromisso do preceito da missa, se custa muito amar a Deus sobre todas as coisas, é porque vale. Mas, com o passar do tempo, eu preciso fazer tudo isso custando, mas com amor que vem do alto. Segundo ponto, o sábado foi feito para o homem, ou seja, o dia de descanso é um dom de Deus. Queridos irmãos, Jesus então diz uma frase que muda tudo, está ali no final do Evangelho. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que isso quer dizer? De forma bem simples, que o descanso é tempo de parar, sim, nós precisamos parar. O descanso é um presente de Deus para o ser humano. Deus sabe que nós não somos máquinas, e olha que até as máquinas precisam de pausas porque elas esquentam, mas veja, ainda mais nós, queridos, nós precisamos de tempo para parar o corpo, para cuidar da família. Então, o descanso, meu irmão, minha irmã, foi dado para nós, para que nós possamos estar na presença de Deus, descansar em Deus e descansar em família. Veja que o descanso em Deus é principalmente também para lembrar que a vida não é só trabalho, é também encontro com o próprio Deus. Então, quando nós paramos no domingo, e nós padres, a nossa folga é na segunda-feira, veja que nesse tempo nós precisamos o quê? Tirar tempo para ir para a missa, nós precisamos tirar tempo para almoçar juntos em casa, para fazermos comunidade. Quando nós conversamos sem pressa, quando nós estamos vivendo assim, nós estamos vivendo esse descanso de Deus. Ou seja, não é só ficar à toa, mas é fazer coisas que nos edificam. E também, claro, você precisa de dormir um pouco, você precisa tirar férias, nós precisamos fazer isso, mas fazer tudo isso como um presente de Deus. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós olhamos para o descanso como perca de tempo e está errado. Nós precisamos olhar sim para o descanso como um presente de Deus, um presente de Deus. Terceiro ponto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado, ou seja, Jesus é maior que toda a lei. Veja que Jesus não para por aí, ele completa dizendo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado, e com isso, ele mostra que nenhuma regra é maior do que ele, porque ele é o próprio Deus, o Senhor da vida. Então, mais uma vez, toda regra precisa ser vivida e precisamos de regras e de leis, porque senão a vida vira um caos. A lei, a regra, serve para nos dar ordenamento, mas tudo isso precisa servir para amarmos a Deus. E se Jesus é o Senhor do sábado, o Senhor também é Senhor do nosso tempo. Então o Senhor também é Senhor do seu tempo, meu irmão. É Senhor do seu trabalho, é Senhor do seu descanso, é o Senhor do nosso coração. Ou seja, tudo deve prevalecer para Cristo. Tudo deve acontecer na minha vida para Cristo. Por quê? Porque é Ele quem dá sentido a tudo. Não é a lei, pela lei que salva, mas é a lei por amor a Jesus que vai me salvar. A lei dos mandamentos, a lei das bem-aventuranças, as leis da igreja, tudo isso vivido por amor a Jesus Cristo. E é aqui que nós teremos a salvação. E quando nós colocamos Jesus no centro de tudo, tudo mais encontra o seu lugar. Então, se Jesus está no centro, o trabalho vai ter o seu lugar e sua importância, o descanso vai ter o seu lugar e sua importância, a oração vai ter o seu lugar e a sua importância, a convivência e tudo mais, meus irmãos. Tudo vai girar em torno de Cristo e tudo vai se equilibrar na presença de Cristo e vai ganhar harmonia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, este evangelho nos convida a olhar para o nosso ritmo de vida também e perguntar: veja, tenho dado espaço para o descanso e para Deus? Olha que coisa interessante. Às vezes nós somos tão cobrados a trabalhar, fazer. E hoje eu estou te convidando a refletir sobre o seu descanso. Veja, é importante, meu irmão. É importante. Não é ser preguiçoso. Nós precisamos sim trabalhar. Mas e a hora que você respira? E o seu tempo para sua casa? E o seu tempo para Deus? E o seu tempo para você cuidar também um pouquinho de você? Isso não é não ser cristão. Isso é cuidar de nós mesmos para que nós consigamos cuidar do outro. Veja, eu estou vivendo como uma máquina, sem tempo para oração, sem tempo para a família, sem tempo para a minha fé. Queridos, nós precisamos lembrar sempre, Deus não quer nos prender com os mandamentos, mas Deus quer usar os mandamentos para nos libertar de todas as amarras do mundo, para que nós vivamos com Ele, por amor a Ele. Então os mandamentos não são só pelos mandamentos, os mandamentos nos servem para nos colocar na trilha do amor a Deus. É um caminho de educação, é uma pedagogia. Os mandamentos de Deus são uma pedagogia de Deus para me ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, meus irmãos,
que Jesus Cristo ilumine o nosso dia, que nós saibamos aproveitar os tempos de descanso sem sentir culpa, que nós possamos aproveitar deste tempo de descanso para dar atenção para Deus, para nossa família. E todos os dias, meus irmãos e minhas irmãs, voltemos sempre o nosso pensamento em Deus e peçamos: Senhor, me ajude a descansar em Ti. Amém! Queridos, não desliga, por favor, não desliga, escreva aqui nos comentários: Senhor, quero descansar em Ti. Olha que maravilha, olha que bênção. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e mandar este evangelho para frente. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.